Bom dia, meu querido aluno. Aqui é o professor Ricardo da Central do Enem e nesta videoaula vamos trabalhar os protozoários. Meu aluno, em relação aos protozoários, podemos dizer que os protozoários pertencem a um reino. E a que reino pertencem os protozoários? O reino protista. O reino protista, ele inclui as algas protistas. As algas são organismos que são responsáveis pela fotossíntese. As algas protistas ocupam a base da cadeia alimentar. Através da fotossíntese, podemos ter a produção do oxigênio e de matéria orgânica, que é a glicose. Portanto, podemos dizer que as algas são consideradas o pulmão do mundo, por conta da grande produção de oxigênio que as mesmas produzem. Entre as algas protistas, podemos citar as algas vermelhas, as algas dinoflageladas, as rodofícias, as feofícias. As algas elas podem ser microscópicas ou macroscópicas, como as algas vermelhas, que é a alga que está no sushi. Temos também aqui os protozoários. Os protozoários é o foco da nossa aula. Aqui você tem um protozoário ciliado, perceba aqui a presença dos cílios. Então, esses cílios aqui servem para locomoção e captura de alimentos. Os protozoários, eles são eucariontes, ou seja, eles apresentam a carioteca. A carioteca é uma estrutura que envolve o núcleo. Esse protozoário aqui, o ciliado, ele tem dois núcleos, que é o macro e o micronúcleo. Podemos perceber aqui que ele tem um envoltório, que é a carioteca, por isso ele é eucarionte. Os protozoários são heterótrofos, ou seja, eles não produzem o próprio alimento. As algas são autótrofas, elas produzem o próprio alimento pela fotossíntese, mas os protozoários não são capazes de realizar a produção do seu alimento. Por isso eles são chamados de heterótrofos. Os protozoários são unicelulares, ou seja, o corpo deles é formado por uma única célula. A digestão deles é intracelular. Por exemplo, esse protozoário aqui em questão, quando ele capturar uma partícula alimentar, essa partícula vai se juntar com um vacúolo digestório. E esse vacúolo vai realizar a digestão desta partícula. Por isso que o vacúolo digestório ele vai realizar a digestão intracelular. Na verdade, o que acontece é que dentro do vacúolo tem o lisossomo, e o lisossomo tem enzimas responsáveis por esta digestão. Os protozoários vão ter um vacúolo chamado vacúolo contrátil, cuja função é eliminar o excesso de água que entra por osmose. Os protozoários estão divididos em 4 grupos. O primeiro grupo aqui que eu tenho são os rizópodes ou sarcodíneos. Esses protozoários eles vão usar os pseudópodos para locomoção e captura de alimentos. A palavra pseudo significa falso, podos, pés. Então aqui eu tenho os falsos pés, que são esses prolongamentos que essa ameba aqui está realizando. Eu tenho vários exemplos de sarcodíneos. Eu tenho a Entamoeba coli, a Entamoeba histolítica, a Entamoeba proteus. O outro grupo é o grupo dos flagelados ou mastigóforos. Esse grupo utiliza este flagelo para locomoção e captura de alimentos. Entre os flagelados eu posso citar o Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas, a leishmania causadora da leishmaniose e a Giardia lamblia causadora da giardíase. Temos também os ciliados ou cilióforos, que utilizam os cílios para locomoção e captura de alimentos, tendo como exemplo paramécio um protozoário de vida livre e o balantídeo, que é responsável por uma doença chamada de balantidiose. Já os porozoários ou apicomplexos, eles não apresentam estrutura de locomoção. Como exemplo, tem o plasmódio causador que causa a malária e Toxoplasma gondii causador
da toxoplasmose. Bom, agora bora estudar um pouquinho algumas doenças causadas por protozoários. É importante frisar aqui que o Enem gosta muito de doenças, então é provável que caia uma dessas doenças. Eu tenho aqui a amebíase, ou conhecido como disenteria amebiana. Quem causa a amebíase é a entamoeba histolítica. Então, se cair lá na tua prova, quem é o agente causador da amebíase? O agente causador ou etiológico é a entamoeba histolítica. E como é que você pega esta doença? Ou seja, como é que ocorre a transmissão? Primeiramente, o homem libera suas fezes no ambiente. A falta de saneamento básico e de higiene pessoal faz com que esse homem elimine suas fezes no ambiente. Aí, suas fezes contendo o cisto do protozoário contamina os legumes e a água. E quando o ser humano ingerir estes alimentos com cisto da ameba ou essa água com cisto, aí ele adquire a amebíase ou disenteria amebiana. Essa ameba, quando ingerida, ela vai ficar alojada no nosso intestino, que é o seu hábitat. Portanto, que perguntas podemos fazer aqui? Qual é o hábitat da amebíase? O intestino. Como você pega esta doença? Através de água e alimentos contaminados com um cisto do protozoário. Qual é o causador desta doença? A entamoeba histolítica. Aqui eu tenho outro protozoário conhecido, que é a Giardia lamblia. A Giardia lamblia é causadora de uma doença chamada de giardíase. E como é que você pega a giardíase? Através da ingestão de água e alimentos contaminados com o cisto da giardia. E qual é a prevenção ou profilaxia? A prevenção da giardíase é a mesma da amebíase. Beber água tratada, lavar bem os alimentos e o saneamento básico. Uma outra doença em destaque é a doença de Chagas. A doença de Chagas, ela é causada por um protozoário também. E qual é o protozoário? O Trypanosoma cruzi. Então, o Trypanosoma cruzi é o agente etiológico, é o causador da doença de Chagas, é o responsável pelos sintomas da doença. E na doença de Chagas, eu tenho 2 hospedeiros. Por isso que o protozoário da doença de Chagas é chamado de heteroxeno, porque ele tem um hospedeiro intermediário, que é o barbeiro, e um hospedeiro definitivo, que é o homem. Por que um homem é definitivo? Porque é no homem que o protozoário atinge a sua maturidade, a forma adulta. O protozoário que eu falo é esse aqui, ó, em destaque, que é o Trypanosoma cruzi. E quais os sintomas dessa doença? Você tem aumento do coração, que é a cardiomegalia. Você tem a hipertensão, aumento da sua pressão, taquicardia e cansaço. E o chagoma primário, que daqui a pouco eu mostro o que é o chagoma. São os sintomas aqui típicos da doença de Chagas. Agora, como você pega essa doença? Você pode pegar através das fezes do barbeiro. O protozoário é encontrado nas fezes do barbeiro. Então, se esse protozoário contaminado estiver no açaí, você pega. Se estiver na cana-de-açúcar, você pega. Então, você pode pegar pela ingestão. Também você pode pegar por transfusão de sangue, porque o protozoário está na corrente sanguínea. E também você pode pegar via placentária, ou seja, pode passar da mãe para o bebê e também através do leite materno. Mas uma forma bem característica de pegar essa doença é quando você está dormindo. O barbeiro pica o seu rosto e ele defeca. E aí você coça e joga essas fezes para a corrente sanguínea que está com o protozoário. E aí você adquiriu a doença de Chagas. E quando acontece isso, o que vai acontecer com o teu coração? Você está com a doença de Chagas. Numa fase mais tarde da doença, uma fase mais crônica, o teu coração aumenta. No início ele não vai aumentar,
mas numa fase mais crônica, o teu coração vai aumentar, que é a cardiomegalia. O sinal de Chagoma, que eu falei anteriormente, é esse aqui, ó. É essa lesão na tua pele. É o Chagoma de inoculação. E outro sintoma da doença de Chagas é o sinal de Romandan, que é esse inchaço no olho. Isso aqui são sintomas da fase aguda, porque na fase crônica vamos ter problema com o nosso coração, como a cardiomegalia. Agora, como evitar essa doença tão grave? Como evitar isso? Primeiro, você tem que investir na sua casa. Você tem que cuidar com a conservação da sua casa. Tirar os entulhos ao redor da tua casa, porque o barbeiro se esconde na madeira, ali no entulho. Ele se esconde também dentro do tijolo. Daí a importância de rebocar a nossa casa. Por isso que a doença de Chagas ela é muito comum no Nordeste, porque lá, naquelas regiões mais pobres, é comum o telhado de palha e aquelas casas que não são rebocadas, onde você tem um tijolo e o buraco ali, e aí o barbeiro se esconde nesse tijolo. Muitas das vezes a casa ali é feito com barro e com palha, que são aquelas casas de pau a pique, que são casas comuns, porque é comum para o barbeiro, porque o barbeiro gosta desse tipo de material. Por isso nós devemos substituir as casas de pau a pique por casas de alvenaria. Segunda prevenção seria aplicar inseticidas para matar o barbeiro. Terceira prevenção, usar telas nas portas e janelas, principalmente nas regiões endêmicas onde tem o barbeiro. Outra, higienizar os alimentos, como o açaí, ou seja, antes de bater o açaí, importante o hipoclorito de sódio, que vai matar o protozoário. E o controle populacional do barbeiro. Agora, bora para uma outra doença, que é a malária. A malária ela é também chamada de febre maleita, impaludismo ou sesão. Quem causa a malária é o plasmódio SP. SP porque tem mais de um plasmódio. Você tem um plasmódio vivax, que dá uma febre de 48 em 48 horas. E é interessante dizer que essa febre que o vivax causa é uma febre chamada de terção benigna. Tem um outro plasmódio causador da malária, que é o plasmódio falcíparo, que dá uma febre de 36 em 36 horas, de 24 em 24 horas ou até 48 em 48 horas. A febre causada pela malária plasmódio falcíparo é uma febre chamada de terção maligna. Essa febre ela é muito forte. Ela chega a 41 graus, a pessoa tem tremores e calafrios. O outro plasmódio conhecido é o malária, que dá uma febre de 72 em 72 horas. E essa febre é chamada de quartã, malária quartã. Eu tenho outro plasmódio que é o ovale, que dá uma febre de 72 em 72 horas também. Interessante dizer que esse parasita, né, que é o plasmódio, ele é um parasita heteroxeno, porque também tem dois hospedeiros, o mosquito e o homem. O mosquito ele é considerado hospedeiro definitivo, porque nele que o protozoário atinge a sua maturidade sexual, enquanto que o homem é o hospedeiro intermediário. O mosquito é definitivo porque além do protozoário atingir a maturidade sexual, é nele que o protozoário vai realizar a sua reprodução sexuada. E quando eu falo de malária, como você pega essa doença? Aqui você vê que a doença é transmitida pela picada do mosquito. E o mosquito é a fêmea, porque ela que se alimenta de sangue. Ela é hematófaga. Quando esse mosquito pica o ser humano, ele vai liberar na corrente sanguínea os esporozoítos. Esse protozoário vai para o fígado. Portanto, na malária, o primeiro órgão a ser afetado é o fígado. E é interessante que esse protozoário ele entra nos hepatócitos e ali ele destrói as células do fígado. E aí, após a destruição, é liberado os merozoítos. E esse merozoíto vai, por sua vez, entrar nos glóbulos vermelhos ou as hemácias. Quando esse merozoíto se reproduz dentro da hemácia, ele destrói a hemácia, liberando a hemozoína e mais merozoíto. E, consequentemente, mais hemácias serão destruídas. E toda vez que a hemácia for destruída, a pessoa vai ter febre, calafrios e tremores, que são sintomas característicos da malária. É interessante que na malária a febre ela vai e volta. Você tem hoje febre,
ela passa, mas no outro dia ela pode voltar, dependendo do tipo de malária. Na falcíparo, você tem um intervalo de 24 em 24 horas. No Plasmodium vivax, você tem um intervalo de 48 e 48 horas. E o interessante é que, às vezes, a pessoa toma um remédio para malária e acha que ficou curada. Mas, às vezes, a malária está lá no teu fígado incubada. E aí você bebe uma cerveja ou álcool e aí a doença volta. Porque, na verdade, você não foi curado. A doença, ela demora para ser curada. É importante você tomar a sua medicação e repetir os exames, para realmente ter a certeza de que a doença ela foi destruída do seu organismo. O interessante é que, quando a pessoa tem malária, perceba que o mosquito aqui está sugando uma pessoa com malária. E quando ele suga essa pessoa, ele ingere os gametócitos. Gametócito lembra gameta. Então, o gametócito vai se diferenciar em gameta masculino e o feminino. Os gametas se juntam formando o zigoto. E o zigoto, por sua vez, se diferencia em esporozoítos, que fica na saliva do mosquito. E quando o mosquito picar o ser humano, ele injeta o esporozoíto. Portanto, a forma que o mosquito contamina o homem é através dos esporozoítos. E a forma que o mosquito é infectado é através dos gametócitos. Então perceba aqui, turma, que a transmissão é pela picada do mosquito fêmea, contendo o protozoário. E a prevenção seria combater o mosquito. Uma outra prevenção seria usar tela repelente. Uma outra prevenção seria combater as larvas do mosquito. Esse mosquito, ele põe os seus ovos na água, parecido com a dengue. Por isso nós temos que destruir os reservatórios do mosquito, não deixar a água parada. E o que é interessante é que esse mosquito, só quem transmite é a fêmea, como eu falei anteriormente. E um detalhe importante, que tem como diferenciar a larva da malária da larva da dengue. Você pega uma lanterna e coloca na larva. Se a larva fugir, é o da dengue. Se ela não fugir da luz, pode ser outra larva, mas não o da dengue. Beleza? E uma outra prevenção seria também o controle dos hemocentros, porque o protozoário está no sangue. Então a pessoa pode passar a malária para o outro através da corrente sanguínea. Por isso que quem tem malária, quem pegou malária, não pode doar sangue. Ele não pode, principalmente se for a malária conhecida como Plasmodium falciparum. E ainda falando da malária, como eu falei anteriormente, você tem o hospedeiro intermediário, que é um homem, e o definitivo, que é o mosquito. E esse mosquito que transmite a malária tem um nome, é o chamado Anófeles. O Anófeles darlinge é o principal transmissor da malária. Então, se cair numa prova, quem causa a malária? É o Plasmodium. Agora, quem transmite é o mosquito. O Anófeles darlinge, conhecido também como mosquito prego. Outro protozoário conhecido é a leishmaniose. A leishmaniose ela é causada por um protozoário chamado de Leishmania sp, porque tem mais de uma leishmania. Tem a Leishmania brasiliense e a Leishmania chagassi e outros. Na leishmaniose, o parasita, que é a leishmania, também é heteroxeno, porque tem dois hospedeiros. Um deles é um homem e o outro é um mosquito. O hospedeiro, além do homem, tem outro hospedeiro além do homem, que pode ser animais silvestres, tá? Como tatu, gambá, e também animais domésticos, como um cachorro. E é interessante que quem transmite essa leishmaniose é um mosquito, conhecido como mosquito palha, ou flebótomo intermédios, ou ainda Luteosomia longipalpis. E o interessante é que frisar que só quem transmite a leishmaniose é a fêmea, porque só ela se alimenta de sangue. O macho se alimenta do néctar de frutos. Eu tenho aqui em destaque a leishmaniose tegumentar, que atinge a pele, também conhecida como úlcera de Bauru. Aqui você também tem a leishmaniose atingindo o cachorro. E aqui você também tem a leishmaniose atingindo aqui
a pele aqui, ó, a parte do rosto desse indivíduo. A principal prevenção da doença seria destruir, combater o mosquito flebótomo com inseticidas, usar tela na sua casa e tratar as pessoas. Uma outra prevenção seria sacrificar os animais, porque quando o cachorro tem a leishmaniose, ele passa a ser um reservatório. Tipo assim, o mosquito pica o cachorro, ele se contamina. E se ele picar um homem, ele passa o protozoário para o homem. Porém, o cachorro pode ser tratado. Mas o Ministério da Saúde, ele libera o sacrifício do animal. Mas seria interessante, né, realizar o tratamento. Mas o tratamento, ele é demorado. E tem que ter todo um monitoramento. Aqui na leishmaniose, nós temos o hospedeiro intermediário. O hospedeiro intermediário é o mosquito. Por quê? O mosquito é o intermediário porque nele o protozoário não atinge a maturidade sexual. O protozoário atinge sua maturidade sexual no homem, no cão, na raposa e nos marsupiais como o gambá. É nele que o protozoário vai alcançar sua maturidade sexual, por isso o homem é o hospedeiro definitivo. Agora, bora realizar algumas questões aqui. A primeira questão diz o seguinte: a malária é uma doença típica de regiões tropicais. De acordo com dados do Ministério da Saúde, no final do século XX foram registrados mais de 600 mil casos de malária no Brasil, 99% dos quais na região amazônica. Os altos índices de malária na região pode ser explicada por várias razões. Uma das razões da malária ser alta na Amazônia, gente, é porque a Amazônia chove muito, alto índice pluviométrico. E aí você tem a chuva, acumula água nas folhas, e ali o mosquito põe os seus ovos. Uma outra explicação é por causa do clima, que é quente e úmido. E essas temperaturas elevadas, junto com a chuva, também contribuem para a proliferação do mosquito. Se eu tenho mosquito, você tem a malária. Então, bora para as alternativas. Letra A. As características genéticas das populações locais. Não. A falta de saneamento básico não tem nada a ver com a malária. A inexistência de predadores. Também não. A temperatura elevada e o alto índice de chuva na floresta equatorial favorece a proliferação do mosquito. Perfeito. Resposta aqui é a letra D. Segunda questão. Em 2016, houve o registro de 2 casos em Santa Catarina de leishmaniose visceral humana, de pessoas que contraíram a doença em outros estados. O primeiro caso autóctone de leishmaniose visceral humana em Santa Catarina foi confirmado no dia 16 de agosto de 2017 pelo Laboratório Central de Saúde Pública de Santa Catarina, o LACEN. Trata-se de um homem de 53 anos, morador de Florianópolis. Os dois casos identificados em Santa Catarina. Relaciona-se a leishmaniose, que não acomete só humanos, mas também prejudicar cães. Provavelmente envolve transmissão através da picada do inseto hematófago, conhecido como barbeiro. É errado, não é o barbeiro. É o mosquito flebótomo ou lutisomia. Tem como sintomas problema na articulação, como na dengue? Não. O problema da leishmaniose, se for a visceral, atinge o intestino, as vísceras. Você tem ali aumento desses órgãos internos. E se for a leishmaniose tegumentar, atinge a pele, a parte cutânea, aquelas feridas que dão no rosto, no nariz. São de uma protozoose provocada por um protozoário ciliado? Não. O protozoário, por causa da leishmaniose, é um protozoário flagelado, ele tem flagelo. Pode ser tratado com antirretroviral? Não. Antirretroviral serve para combater os vírus. Portanto, a resposta é a letra A, porque a leishmaniose atinge tanto os humanos como também os cães. Vamos para a terceira questão. A utilização de extrato de origem natural tem recebido a atenção de pesquisadores em todo o mundo, principalmente nos países em desenvolvimento que são altamente acometidos por doenças infecciosas e parasitárias. Um bom exemplo dessa utilização são os produtos de origem botânica que combatem insetos. O uso desse produto auxilia no controle de qual doença? Gente, se esse produto combate inseto, então nós temos que saber quais doenças são transmitidas por insetos. Nós temos a malária, que é transmitida por inseto, que é o Anopheles darlingi. Nós temos a dengue, que é transmitida por um inseto, que é o Aedes aegypti. Nós temos a leishmaniose, que é transmitido por um mosquito,
que é o flebótoma intermédio ou Lutizomia longipalpis. Portanto, aqui a resposta vai ser leishmaniose. Se você combater esse inseto, né, você vai controlar a leishmaniose. Beleza? Tudo ok, meu querido aluno? Bom, muito obrigado. E esta foi a nossa videoaula sobre os protozoários. Fique atento no nosso canal, que é o nosso canal do YouTube. Vai lá, você pode curtir, assistir essas videoaulas. E até a nossa próxima aula, que vai ser sobre os fungos.